Vamos resolver o exercício 32 da seção 14.6 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: a temperatura em um ponto P, né, de coordenada x, y, z, é dado por T de x, y, z igual a 200 vezes e elevado a menos x ao quadrado, menos 3y ao quadrado, menos z ao quadrado, em que T é medida em graus Celsius e x, y, z em metros. O item A. Determine a taxa de variação da temperatura no ponto P, 2 menos 1, 2, em direção ao ponto Q, 3 menos 3, 3. Item B. Qual é a direção de maior crescimento da temperatura em P? O item C. Encontre a taxa máxima de crescimento em P. Então, se T tem essa forma, né? T de x, y, z é 200 vezes z elevado a menos x ao quadrado, menos 3y ao quadrado, menos 9z ao quadrado. Então, as derivadas parciais de T são dadas por a derivada parcial de T com relação a x dá menos 400x vezes e elevado a menos x2, menos 3y2, menos 9z2, né? Como é que deriva essa exponencial? Você conserva ela e deriva o que está dentro com relação a x. Com relação a x deu menos 2x, menos 2x vezes 200 deu menos 400x. Repete a brincadeira com relação a y, ou seja, 200 vezes e elevado a menos x2, menos 3y2, menos 9z2, multiplicado pela derivada do que está dentro, menos 3y ao quadrado derivado com relação a y dá menos 6y. Menos 6y vezes 200, menos 1.200y vezes e elevado a x2, menos 3y2, menos 9z2. Repetindo a brincadeira para z, isso é 200 vezes e elevado a menos x2, menos 3y2, menos 9z2, vezes a derivada de menos 9z ao quadrado, que é menos 18z. Menos 18z vezes 200 deu menos 3.600z, e elevado a x2, menos 3y2, menos 9z2. Bom, uma vez que as derivadas parciais são contínuas e t é diferenciável, eu posso construir o meu gradiente. Meu gradiente, na primeira componente, é a derivada de t com relação a x, na segunda componente, é a derivada de t com relação a y, na terceira componente, é a derivada de t com relação a z. Colocando os valores das derivadas dentro do meu vetor, eu consigo observar que esse menos 400 e elevado a menos x2, menos 3y2, menos 9z2, que aparece em todas as expressões, ele pode ser colocado em evidência, sair desse meu vetor, e eu fico com menos 400 vezes e elevado a menos x2, menos 3y2, menos 9z2, vezes o vetor x, 3y, 9z. Bom, como eu tenho um ponto, no ponto P, 2 menos 1, 2, o gradiente de f calculado nesse ponto, isso dá menos 400 vezes e elevado a menos 43. Então, se você fizer o teste aqui, ó, menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 9 vezes 2 ao quadrado, isso vai dar menos 43, tá? Por isso que eu já fiz aqui, menos 43. Bom, substituindo agora essas coordenadas do ponto no vetor x, 3y, 9z, eu tenho 2, 3 vezes menos 1, 9 vezes 2. Então, o vetor que eu procuro, o vetor gradiente, é menos 400 e elevado a menos 43, que multiplica o vetor 2, menos 3 e 18. Então, eu já tenho o meu vetor gradiente. Bom, o vetor, ele é dado na direção PQ. Então, vou chamar de V, esse vetor PQ, onde V é PQ, PQ é Q menos P, e Q menos P dá o vetor 1 menos 2, 1. Novamente, observe que esse vetor ele não é unitário, pois a norma de V é igual a raiz de 6. Então, como é que constrói um vetor unitário na direção de V? Toma-se o versor desse vetor. Então, vou construir U como sendo 1 sobre a norma de V vezes o vetor V. Isso é 1 sobre raiz de 6 vezes o vetor 1 menos 2, 1. Isso é igual a 1 sobre raiz de 6, menos 2 sobre raiz de 6 e 1 sobre raiz de 6. Então, a derivada direcional de T nesse ponto, na direção de Q, ela é, por definição, o gradiente de f no ponto interno vetor U, né? Então, a derivada direcional de f na direção do vetor U, ela é dada
por essa expressão. Então, o gradiente de f no ponto 2 menos 1, 2 nós conhecemos, isso é menos 400, e elevado a menos 43, que multiplica o vetor 2 menos 3, 18, interno o vetor u. E o vetor u nós também conhecemos, é o vetor 1 sobre raiz de 6, menos 2 sobre raiz de 6, 1 sobre raiz de 6. Então, calculando esse produto interno, eu tenho que menos 400 vezes e elevado a menos 43, que multiplica 2 vezes 1 sobre raiz de 6, menos 3 vezes menos 2 sobre raiz de 6, 18 vezes 1 sobre raiz de 6. Então, isso é menos 400 vezes e elevado a menos 43, que multiplica 2 sobre raiz de 6, mais 6 sobre raiz de 6, mais 18 sobre raiz de 6. 18 mais 2 dá 20, mais 6, 26. Então, isso é menos 400 vezes e elevado a menos 43, vezes 26 sobre raiz de 6. Eu vou multiplicar todo mundo por raiz de 6 e dividir por raiz de 6, eu quero racionalizar. Isso é menos 400 vezes 26 raiz de 6 sobre 6. E esse elevado a menos 43, eu vou escrever ele como sendo 1 sobre e elevado a 43. De modo que menos 400 vezes 26 vezes raiz de 6 dividido por 6 vezes e elevado a 43. Esse 6 simplifica por 2, 26 por 2 também dá 13, 6 por 2 dá 3, 13 vezes menos 400 dá menos 5.200 vezes raiz de 6 dividido por 3 vezes e elevado a 43 graus Celsius por metros. Então, fica respondido o item A. A direção de maior crescimento da temperatura, ela é na direção do vetor gradiente, no ponto P, 2 menos 1, 2. Então, o vetor gradiente aplicado em 2 menos 1, 2, ele é igual, a gente já tinha calculado, a menos 400 vezes e elevado a menos 43, que multiplica o vetor 2 menos 3, 18. Portanto, a direção de maior crescimento da temperatura T é menos 400 vezes e elevado a menos 43, que multiplica o vetor 2 menos 3, 18. Porém, como eu quero a direção que torna esse crescimento máximo, eu posso desprezar esse cara que multiplica, tá? E considerar só o vetor 2 menos 3, 18. Uma vez que é nessa direção em que ocorre esse maior crescimento. Então, a taxa máxima de crescimento no ponto P, ela é o módulo do vetor gradiente. Ou seja, menos a norma do vetor menos 400 vezes e elevado a menos 43, que multiplica o vetor 2 menos 3, 18. Esse menos 400 vezes e elevado a menos 43 pode cair fora, né, como sendo o módulo dessa constante, vezes a norma do vetor 2 menos 3, 18. Esse vetor, esse módulo de menos 400 sobre e elevado a 43 é a mesma coisa que 400 vezes dividido por e elevado a 43, que multiplica a raiz de 2 ao quadrado, somado com menos 3 ao quadrado, mais 18 ao quadrado, que é a norma do vetor 2 menos 3, 18. Isso é igual a 400. Essa raiz quadrada dá a raiz quadrada de 337, dividido por e elevado a 43 graus Celsius por metro. Portanto, a taxa máxima de crescimento da temperatura T nesse ponto é 400 vezes a raiz de 337, dividido por e elevado a 43 graus Celsius por metros.